Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar, é o que eu desejo para vocês. Bom, não está inscrito no canal? Se inscreva, é de graça. Se gostar do vídeo, deixa seu joinha, indique aí para os amigos, namorados, afins, família, pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. E vamos ao vídeo? Neste vídeo eu vou contar sobre a história real que foi de uma mulher que fabricava um veneno especial e matou cerca de 600 homens. É interessantíssimo, vocês vão amar. Gente, tem até Mozart nessa história. É o compositor. Vamos lá. Os fatos se passam em 1633. Giulia Tofano, ela nasceu em 1620 em Palermo e era filha ou neta de Tofânia de Adamo. Elas moravam em Nápoles e depois se mudaram para Roma. Há uma divergência aí, tá? Na criação do veneno, mas de qualquer forma foi Giulia e sua mãe que criaram o veneno superpoderoso para matar maridos abusivos. Lembrando que nessa época, né, as mulheres eram consideradas quase que nada. Não havia proteção da justiça para as mulheres naquele período. A única maneira de uma mulher se livrar de um casamento ruim era a viuvez. Então a famosa água tofana, ela foi criada em 1640. Já vou falar sobre essa famosa água. Bom, naquela época, né, para vocês entenderem o contexto da situação, as mulheres, filhas da nobreza, eram tratadas como propriedade por seus maridos, tá? E pais também. Os casamentos eram feitos de forma como negócios, politicagem ou outro interesse, menos o de agradar os noivos, que eram obrigados a casar. Já para as mulheres de classe baixa, a situação era pior. Ficavam presas a casamentos abusivos e não havia divórcio. As mulheres, até aproximadamente um século atrás, tiveram um pouco, né, controle sobre suas vidas. Apesar de que algumas mulheres tiveram destaque, mas de modo geral, as mulheres tinham muito pouco poder financeiro, social, econômico, político. Então a Giulia se dedicava à produção de cosméticos artesanais. Até mesmo produtos para mulheres que tinham problemas com imperfeições faciais, corporais e também para problemas conjugais. Eram maridos que maltratavam sua esposa, abusavam tanto dela psicologicamente, como sexualmente, fisicamente, as mantinham na pobreza e até mesmo as prostituía, certo? Então a fórmula da tão água, né, famosa água tofana, era um veneno incolor, inodoro, insípido e altamente tóxico. Ele era capaz de em poucos dias causar à vítima uma morte aparentemente natural. E bastava uma pequena dose para causar à vítima uma morte sem sintomas, garantindo que não havia motivo da morte, né? Que ele não fosse descoberto. A sua composição exata é desconhecida, mas sabe-se que tinha arsênico, beladona e chumbo, que eram um dos componentes ali da mistura. Curiosamente, esses produtos, né, ou melhor, essas substâncias, também eram usadas como cosméticos na época. Olha só que loucura, as pessoas não sabiam que isso era venenoso, né? Então, por ser uma mistura que não tinha odor, cheiro, sabor, tornava o envenenamento fácil para quem tomasse e muito difícil de ser detectado, tanto em vida quanto em morte, pois mesmo com a autópsia naquela época, apenas constatava uma gripe forte. Então a esposa geralmente servia ao marido um vinho, um chá, né? E o homem ficava ali um pouco mal-humorado e depois sonolento. Mas como é que a Giulia chegou até essa fórmula? Afirma-se que ela passou muito tempo em companhia de farmacêuticos e sempre estava observando quando eles manipulavam essas matérias-primas. Embora muitos cogitam, né, a possibilidade da maior parte dos conhecimentos de Giulia que foram ensinados por sua mãe, e como Giulia também era descrita como uma mulher muito bonita, então os farmacêuticos, os boticários, não se importavam com a sua presença nos laboratórios. Foi então que ela desenvolveu seu próprio veneno, a água tofana. Bom, com a água tofana em mãos, o que é que ela fazia? Vendia para as mulheres.
e outras pessoas, tá? Ela colocava água na maquiagem ou em forma de pó dentro de imagens de santo. Então, podiam ficar sobre as penteadeiras das mulheres, né? E passar ali despercebido. A administração do veneno era simples. Era só misturar em alimentos ou bebidas, já que não tinha gosto. E os efeitos? Bom, a primeira dose causava sintomas parecidos com o da gripe, que iam piorando com a segunda e a terceira dose. Mas, na quarta dose, o paciente morria. Olha, ela era tão perfeita, a água tofana, perfeita no sentido do veneno, tá, gente? Não das motivações. Eu não estou fazendo apologia ao crime aqui, não. Estou dizendo em relação ao veneno. Assim, a vítima, ela morria e não causava suspeitas de envenenamento. O veneno, ele era vendido principalmente, né, para as mulheres presas em casamentos violentos e abusivos. Agora, mas não fica só pensando que era só essas mulheres sofridas que usavam a água tofana, não, tá? Oxe, o negócio era grande. Envolveu pessoas de alta patente, alta classe. E o veneno ele foi se estendendo pela Cilícia, Nápoles, Roma e fornecendo um serviço ali de mercado negro com alta demanda. Os clientes incluíam mulheres astutas, boticários, clérigos, pessoas desonestas, né? E até bruxas ali na época. No entanto, algumas vezes os motivos eram outros, como num caso aí encontrado pelo historiador Mike Dash. Maria Aldobrandini, ela fazia parte de um clã muito poderoso e influente da nobreza de Roma. Ela casou-se aos 13 anos com o duque Francesco Cesi, descendente de uma família muito distinta. Inclusive, seu pai foi amigo íntimo de Galileu. Olha só o naipe. Mas o Francesco, ele era 30 anos mais velho que a Maria. E para quem tem 13 anos, né, casar com uma pessoa assim 30 anos mais velha faz uma diferença. Então, após 9 anos de casamento, simplesmente o Duque morreu, né? O Duque Francesco morreu. E o investigador, né, da época, ele publicou os resultados das investigações baseadas em antigos registros ali judiciais. E consta que Giovanna era empregada de Maria e ela confessou que a Maria dava ao marido a água tofana. Mas por quê? Porque Maria se apaixonou por Santinelli, que era um outro duque, mais novo. E diz que ela fez isso pois seu marido já se encontrava doente e tal, mas não, né? É porque ela estava apaixonada por outro. Mas Maria, ela não comprou o veneno diretamente de Júlia, não, tá? Aí é que eu digo que essa história envolve muitas pessoas. Ela foi até o pároco, que se chamava Girolamo da igreja, e pode acreditar, ele também fornecia para as pessoas. Então ele forneceu e dias depois o Francisco estava morto. Mas tudo foi em vão, sabe por quê? Porque a condessa ela não conseguiu ficar com seu novo amante, pois a família dela impediu, temendo ser um escândalo. A água tofana também era conhecida e vendida como um óleo protetor chamado de maná de São Nicolau. Mas a água tofana e Júlia vieram por água abaixo no ano de 1659, quando Júlia foi descoberta. O que deu esse gatilho? Acontece que uma cliente comprou, tá, a água tofana, mas ela ficou indecisa em dar o veneno para o marido. A mulher em questão impediu que o marido ingerisse uma sopa envenenada, que ela mesma envenenou. O marido ficou desconfiado e exigiu saber o porquê. Ela então revelou todos os detalhes, inclusive contou quem que era quem, e a revelação logo chegou aos ouvidos das autoridades. Aí a notícia se espalhou por todo o país e logo a caçada se seguiu em busca de Júlia. A princípio, tá? Dizem que ela conseguiu se esconder em uma igreja, tá? Chamada Santuário. Mas logo os romanos a capturaram. Então, a Júlia, ela confessou, dizem que através de tortura, para as autoridades papais, ter matado cerca de 600 homens no período de 18 anos, tá? De 33 até 1651, ela matou 600 homens. Ela também acabou dando o nome dos seus clientes, colaboradores, dos vendedores. Foi um verdadeiro escândalo na época, obviamente.
A sua mãe, a Tofânia de Adamo, ela foi executada em julho de 1633, anos antes, né, da Júlia ser descoberta, e ela foi acusada de ter matado o marido com água tofana. Então, dizem que a Júlia e os seus funcionários foram executados, tá, no campo de Fior. Claro que os mais influentes envolvidos, né, os mais ricos, foram silenciados, melhor dizendo, né? Foram livres das acusações através de suborno, poder. Muitos fingiram também que compraram veneno sem saber que era veneno, achando que era cosmético. Naturalmente que muitos sabiam da fórmula da água tofana e obviamente que foi circulando aí por séculos, tá? Porém de forma discreta. E foi quando, em 1791, Mozart estava doente e os médicos não conseguiam identificar a doença. Então o próprio Mozart disse: alguém me deu água tofana e calculou o momento preciso da minha morte. Ele estava convencido de que havia sido envenenado e certo de que sabia por qual substância. E realmente, assim que ele ficou enfermo, não se levantou mais da cama e morreu algumas semanas depois. E isso foi, ele tinha 35 anos, né? Inclusive, as suspeitas de envenenamento aumentaram alguns anos depois, porque os cientistas, eles encontraram vestígios, tá, de arsênico nas partituras de Mozart. E passou-se aí 230 anos e não se tem a causa da morte dele. Então não descartam que foi a água tofana ou um outro veneno ou até mesmo, né, uma doença. Então, afinal de contas, como ficou Júlia, né? Uma fonte diz que ela morreu de causas naturais, outra fonte diz que ela encontrou refúgio num convento e ali viveu durante muitos anos, né? E sem deixar de produzir o veneno e distribuir. Era uma rede ali que envolvia freiras e padres. E uma outra fonte afirma que ela foi presa e executada. Embora a Tofana, né, ela tenha sido retratada como má e sinistra, má reputação, tem uma escritora, tá? A Hannah, ela diz que as mulheres, que ela era amiga das mulheres de baixa classe, né? Que era a maioria das suas clientes. Porque eram mulheres vítimas, né? Como eu já falei, de maus tratos do marido. Que inclusive ela até fornecia essa água para quem não tinha dinheiro para comprar. Ela dava de graça quando a situação era de um casamento abusivo. Então, gente, obviamente que nada justifica, tá? Eu estou contando isso, né, no contexto histórico, né, da época, como que as coisas aconteciam, né? Por que acontecia isso? E o que eu tenho para dizer para vocês é o quê? Não fabriquem veneno. Isto é crime. Bom, gostaram dessa história, né? Desse caso real? É um caso real. E eu resolvi contar para vocês, né, entenderem assim um pouquinho do contexto daquela época, né? A situação também do veneno, todo esse envolvimento aí. Gostaram do vídeo? Deixem seu joinha, se quiserem, façam aí uns comentários, tá bom? Divulguem o canal e o que eu desejo a vocês, é claro, que fiquem na paz.